Muito boa noite, companheiros do Candongueiro. Já estamos aqui mais uma vez para uma live. Estamos à espera do nosso convidado, Fedilson Ananás, a.k.a. PA do Grupo Ascensão. E hoje vamos falar um pouco dos seus projetos pessoais e os projetos com a Ascensão. Então fiquem aí ligados. Estamos aqui a aguardar. Estamos à espera do nosso convidado. Ele que já vem aí. Muito boa noite, muito boa noite. Como é que é, mano? Estás bem? Tá tudo em dia aí do seu lado? Também estou fixe. Yeah, Como é que vai isso? muito. Tá tudo a correr bem, tá tudo a correr bem, graças a Deus. Yeah. Deixa aqui ver melhores condições de iluminação. Tá bem. Hum, se eu for para a sala, os putos vão fazer confusão. Então tem que ficar aqui no quarto para falar mais à vontade. Mas a luz da sala é melhor. Deixa eu ficar aqui num lado melhor. Deixa eu pôr uma sala, uma cena fixe aqui. Como é que é? Yeah, tá tudo em dia. Já agora agradecer pela disponibilidade e aceitar o nosso convite, de estar aqui presente hoje na nossa live do Canongueiro TV. Yeah. Yeah. Obrigado, o prazer é todo meu. É uma honra até que o Fedilson Ananás. Olha, a honra é minha igualmente, bro. Yeah? Certo. Então, Epa, dizer que é revelação já foi em 2016, se não estou errado, quando ganhou o prêmio na Angola Hip Hop Awards. Acho que agora já é uma das vozes mais sonadas da nova escola. olha, obrigado. Mas na verdade eu não ganhei o prêmio. Quem ganhou o prêmio quando eu concorri para a revelação foi a Wanda Mãe Grande, se bem me lembro. Estive a concorrer eu, ela e o Bruno, esse Bruno do meu grupo, creio eu. E foi a Wanda, yeah. Epa, mas estavas lá então a concorrer, então acho que aquela foi o teu ano de ser revelação. Acho que agora já, já não é mais revelação, acho que já tens uma palavra a dizer no rap game. Yeah. Acredito que sim, yeah. Obrigado. Agora, em qualquer canto de Angola já se ouve falar de Fedilson, as pessoas já sabem não quem é o Fedilson, ouvem as músicas do Fedilson, pancada então. Yeah, olha, para Acho mim é que, super acho que todo mundo gratificante. conhece, pelo menos o refrão da música pancada, todo mundo conhece. Yeah, é super gratificante sentir um feedback positivo do nosso trabalho, tá a ver? Então, para Isso é mim, bom. Quando a coisa é bem feita, o reconhecimento yeah, tarda, mas chega. yeah. Boa cena. Quero mandar aqui aproveitar e mandar um abraço aí pro people todo que tá online. People todo que está a acompanhar. Yeah. Estão aqui, família. Yeah. Amor, hoje aqui o Fedilson é o nosso convidado. Vamos falar um pouco dos projetos pessoais da sua carreira musical e o projeto da Ascensão que sairá já no dia 30, no sábado. E até porque a Ascensão já está um bom tempo sem lançar uma música. A última vez que eu ouvi uma música com mais de 2 elementos da Ascensão foi o Pemba Remix, se não estou em erro. Não, remix. Se não foi o Pemba, acho que só sei que foi um remix que teve o. Não. É o título da faixa. Que estava o S. Bruno, Fedilson e o Leonardo Freeze. Acho que foi o último projeto. Uma pergunta meio engraçada aí. Mas acho que quando chegar às horas das perguntas,
É para se calhar se deixarmos passar, não sei, né? Se gostarias de responder essa pergunta. Qual é a pergunta? É para a pergunta tem muito a ver com o teu lado pessoal. Não sei se gostarias de estar aqui a falar da sua vida pessoal. Não vi a pergunta. Depende da pergunta, mano. Eu não consigo. Não vi aqui a pergunta. De quem é a pergunta? Sacatinde. Uhum. Yeah. Qual é a pergunta? Ele perguntou se o Fedilson, sendo militar e não trabalha, por que recebe dinheiro do Estado? Ok. Esperava uma pergunta mais ou menos assim dele. Yeah. Eu tenho acompanhado a página dele. Tem essa, tem essa tendência a fazer esse tipo de abordagens. Yeah. Mas não é propriamente uma pergunta que venha ao caso responder, não é esse o nosso assunto aqui. E acho que podemos prosseguir com a nossa conversa. E eu acredito que É, durante a conversa essa página vai mandar muitas perguntas do gênero. yeah, 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 yeah. já tenho partido na minha página, dar dicas. Yeah, mas há essas pessoas na vida, temos que saber lidar com tudo. Yeah, yeah, é isso aí, é isso aí. Yeah. Chego, Em tempo de Covid, em tempo de Covid, o gestor da página deve estar a trabalhar, mesmo quando não é para trabalhar, de certeza. Então, acho que yeah. a empresa dele, o Covid não afetou a empresa dele. Yeah, não afetou, não afetou. Yeah. Já agora um rala para a página Sacatinde. Yeah. Continua a fazer o teu trabalho. Tamo juntos. E agora vamos né, falar de coisas que interessam, vamos falar de rap, vamos falar do projeto AVE, que até agora ninguém sabe a data. Só estamos aí a ouvir que vai sair uma cena este ano, não sabemos ainda quando é que sai, como é que está a ser produzido, onde é que está a ser produzida, quem está a produzir, quais são as participações. Eu gostaria que nós começássemos a falar ainda do projeto AVE. Yeah. Olha, o projeto AVE é um projeto que tem estado a ser trabalhado em várias atmosferas diferentes, estás a ver? Muitas das músicas do AVE são músicas escritas há 2 ou 3 anos, por exemplo. Então, é um projeto que tem um pouco do Fedilson de 2020, mas também tem um Fedilson a partir de 2017, estás a ver? E na verdade eu me sinto muito confortável em escrever as músicas nesse formato, porque geralmente, dificilmente eu escrevo para o momento. Então as músicas do Ave vão ter essa característica. E tem vários produtores dentro do Ave, será um projeto em formato de long play, nesse caso um LP que terá 13 faixas. Dessas 13 faixas tem algumas participações. Temos participação do MC Cabinda, do Dita Finha, né, do single Pancada, tem o Soldier, tem o Mo Bro, um bro muito forte do Ambo, que eu conheci há menos de um ano, mas que temos estado a trabalhar muito, que é o Merson, é dos artistas que eu mais curto ouvir atualmente. Tem o pessoal da Ascensão, tem o Hernani da Silva, do Moçambique, Fênix RDC, da Tuga. A nível de produtores, tem o DH, Braulio Montana, o meu boy Amiel Deep, tem estado a trabalhar também na captação, direção artística e também na pré-mistura. Tem o Mad Cuts, claro, não podia faltar. Então, a nível de produtores, está recheada. Não citei todos, mas são vários. Acho que em 13 faixas, um produtor, o produtor que produziu se calhar mais de uma faixa, talvez seja o, o Alien, que produziu a faixa com Fênix RDC e com a próxima faixa do LP que vai sair alguns dias antes do lançamento do projeto. Yeah.
Será que o single Paulo, que já foi lançado há meses atrás, também faz parte do projeto ou é só uma cena que saiu alusivo ao dia das pessoas com problemas de pigmentação? Olha, é uma cena muito engraçada. A música Paulo não foi lançada alusiva ao Dia Internacional do Vitiligo, mas foi uma cena, foi coincidência. Eu lanço, se calhar, um dia antes ou um dia depois do Dia Internacional do Vitiligo, e foi uma cena que também me surpreendeu. Eu não sabia a data do Dia Internacional e lancei, e por acaso foi em vésperas que se assinalava o Dia Mundial do Vitiligo. Mas eu acho que é uma música especial, principalmente pela intenção que me leva a escrever a música, tá a ver? É uma música escrita muito pela preocupação que eu tenho tido nos últimos tempos com problemas como a depressão e o preconceito em geral. Diariamente, nós somos preconceituosos, voluntariamente ou não, estás a ver? É uma cena que de alguma forma vai se tornando como que uma espécie de atitude que nós não damos tanta relevância, algumas vezes é na brincadeira ou não, mas que a nossa ação em relação aos outros faz toda a diferença. A maneira como nós nos relacionamos com os outros e a maneira como nós tratamos o próximo. E Paulo conta a história de um rapaz que tinha vitiligo e que de alguma forma foi absorvendo inúmeras situações desde o seu nascimento e desde praticamente o surgimento da doença e que lhe levam a um estado de saturação em que ele se torna uma pessoa autodestrutiva e que não se aceita a si próprio, simplesmente porque a família, os amigos, os colegas, os professores, ninguém aceita e ninguém mostra a solidariedade. Então acho que é uma cena que acontece diariamente conosco, seja por problemas como vitiligo, ou albinismo, nanismo, qualquer tipo de diferença em termos físicos e não só, gera alguma repulsa por parte de nós quando não sabemos lidar com isso. Ou seja, somos culpados geralmente quando alguém tem problemas de depressão, a culpa é de toda a gente, tá sabendo? Na minha ótica, a culpa é de toda a gente que rodeia. Porque eu acho que a nossa atitude em relação ao próximo faz toda a diferença. E muitos de nós têm estado a perder familiares. Eu perdi um dos artistas favoritos, estás a ver, que é o Chester, dos Linkin Park, que ele sofria de depressão, por exemplo, por cenas que viveu na infância e nunca superou, estás a ver? E eu começo a pensar o que leva uma pessoa a se suicidar, estás a ver? O que pode ser tão grave a ponto de te fazer querer tirar a própria vida, estás a ver? Então, além do Paulo, tem um outro tema sobre isso no Ave, porque é exatamente uma cena que me leva a pensar muito, há muitos anos, tipo, tenho estado a pensar muito sobre isso. Então, claro que vão sair músicas que abordem isso de alguma forma. Como forma de alguma forma, muita forma nessa minha frase, como forma de se calhar mudar um pouco a nossa visão sobre isso, a nossa visão sobre os outros e a maneira como nós lidamos uns com os outros, estás a ver? Porque quem fala, quem dispara contra outro, só pensa na sua perspectiva, estás a ver? E algumas vezes nós tratamos os outros como objetos só por causa da posição que o outro ocupa. Eu vi isso numa entrevista do Coriondu. Ele falou sobre essa cena de ser tratado como um objeto só pelo facto de ele ser filho do presidente e de muita gente não ter simpatia, né, em relação ao presidente, do presidente não ser visto com bons, ex-presidente nesse caso, com bons olhos por parte de muita gente. E que as pessoas sentiam a vontade para falar dele como querem, né, como acham bem, simplesmente porque ele é uma pessoa pública e por ser filho de quem é. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que tem sentimentos, tem
tem a si próprio como um indivíduo e tem um posicionamento na sociedade e não só. E nós muitas vezes achamos que temos o direito de falar de qualquer forma, de falar sobre qualquer assunto de qualquer forma. O nosso mano aí acha que também pode falar da minha vida de qualquer forma, cenas pessoais, que ele pode entender ou não, só porque acredita que pode, tá a ver? Mas também isso pode me incomodar, ele não sabe até que ponto isso pode me ferir. Mas é a minha perspectiva, a dele não, ele tem o seu posicionamento, ele se sente livre para falar o que quer. Isso acontece. E eu também entendo, tá a ver? Quem tudo entende, tudo perdoa. Há um escritor que diz isso. Mas, voltando ao nosso assunto, é a maneira como nós lidamos uns com os outros que vai ditar, muitas das vezes, a maneira como o próximo vai superar um problema. Tá a ver? Então, yeah. A música Paulo tem disso. Yeah. E já agora gostaria de saber o que as pessoas podem esperar do projeto AVE. Olha, o AVE é um projeto que olha, se eu pusesse todas as cenas que eu tenho, todas as músicas que eu criei nos últimos tempos, o AVE seria um projeto de umas tantas músicas, né? Mas eu escolhi as músicas que de alguma forma fossem diversificadas a nível temático, que trouxessem a minha visão sobre vários assuntos. De alguma forma, por consequência de algum hype em alguns lançamentos recentes, eu senti que algumas pessoas foram achando que o melhor de mim como artista fosse a cena do ego tripping e que eu fosse simplesmente um punchliner, estás a ver? Mas eu não me considero um punchliner e eu acredito que tenho muito mais a dar enquanto artista. E o AVE vai trazer um pouco disso, mas o AVE é um projeto de transição entre o Fedilson de antes do Preguiçoso e o Fedilson que, que eu quero mostrar para vocês, estás a ver? Por isso é que o título é AVE, do tipo aquece, vais entrar, estás a ver? As letras significam isso. No futebol tu tens essa cena, quando estás no banco o técnico diz aquece, vais entrar. E na minha perspectiva, eu nunca tive a vontade para fazer música por questões pessoais, nunca tive muita vontade e o meu tempo não era como... Agora eu já consegui criar condições para trabalhar de forma mais confortável, mas antes não era. Então o AVE é um aquecimento, estás a ver? Estou a sair do banco para entrar para o jogo. E o AVE não é o jogo propriamente, é uma cena de transição. E talvez eu fosse trabalhar diretamente num álbum, mas claro, com o LP também é considerado um debate álbum, mas não é propriamente assim que eu queria trazer o meu primeiro projeto. De alguma forma eu sinto que tenho essa dívida para com as pessoas que me seguem, porque diariamente não imaginas o número de pessoas que cobram um projeto a solo, estás a ver? E eu sinto que preciso falar coisas, preciso comunicar com os meus ouvintes e, e que eles também conheçam mais facetas artísticas da minha parte. Yeah. Okay. Então quer dizer que no projeto AVE vamos ver o Fedilson do Messi CR7, Fedilson do Paulo e Fedilson do Preguiçoso. Olha, Messi CR7 é 2015, estás a ver? Não, não propriamente, não propriamente, não propriamente. Quando eu disse que é um projeto que terá um Fedilson de há 3 anos, por exemplo, estou a falar, por exemplo, da música Paulo, que eu escrevi em 2017, estás a ver? E lancei agora muito recentemente, 2020. já este ano. Estás a ver? É nessa perspectiva. Tal como o Paulo, há outros temas que têm 2 anos, por exemplo, mas que não é uma cena. Se tu ouvires o projeto, não vais conseguir identificar que esse é uma cena que ele fez há 2 anos. Não, isso ele fez já em 2020, estás a ver? Porque acredito que as músicas nunca caducam e os temas também não. Depende muito da estética de escrita de cada artista. E no meu caso, eu acho que eu não tenho pressa de lançar as cenas que eu estou a escrever agora. Por exemplo, temas para o meu álbum, né? Porque depois do AVE eu vou estar a trabalhar já no álbum. Na verdade, já comecei a trabalhar no meu álbum. E há temas também aí que não são propriamente de agora. Já escrevi antes, outros estou a escrever agora, mas eu sei que não é para agora. Yeah.
eu acredito que o artista dificilmente vive no tempo em que cria, estás a ver? Enquanto expositor dos seus trabalhos, estás a ver? Um, por isso é que os artistas estão sempre ansiosos para lançar as cenas, porque às vezes entre o processo de escrita e concepção de uma música ou de um projeto, pode passar algum tempo desde que tu comeces a produzir e até materializar e lançares. Às vezes o lançamento surge num tempo em que artisticamente tu estás a viver um outro tempo, estás a ver? Como se estivesses no futuro a lançar cenas do passado. E também é isso. Yeah. Mas é uma cena para a qual eu me sinto super confortável. Yeah. Quantas faixas terá o projeto Ave? Olha, o long play terá 13 faixas. Muita música, por acaso. Eu sei que estamos numa fase em que as pessoas têm alguma preguiça de ouvir projetos longos, estás a ver? As pessoas têm alguma preguiça de ouvir projetos longos, mas não podia ser menos do que isso, estás a ver? E se eu não tivesse de alguma forma de fazer alguns cortes, estaria a lançar muito mais faixas. Então, 13 é o número que eu achei justo para mim e para vocês. Por isso teve 3 singles promocionais e antes do projeto ser lançado, ainda vai sair uma faixa, alguns dias antes, provavelmente. Então, um, ouvirem 4 faixas, como singles, né? Já traz um número menor de faixas novas para ouvir dentro do projeto, que ainda serão 9, mas já, tinham de ser 13. Yeah. Por que o nome Ave? É o que eu disse, ave significa aquece, vais entrar, mas tem um duplo sentido. Eu disse que o primeiro sentido tinha a ver com uma analogia a um jogador que está no banco e vai entrar para o jogo, estás a ver? Mas ao mesmo tempo é ave de animal. Ave de animal, porque as aves voam e eu me sinto livre para voar mais artisticamente, tá a ver? Mais do que antes. Agora eu me sinto mais aberto e mais corajoso para para mostrar a minha arte, tá a ver? Então, o Hip Hop Angola está aí a dizer, escrevi muito, sim, eu escrevo muitas coisas. Tenho escrito muitas músicas, tenho escrito muita coisa. Então, o Ave tinha que ter 13 faixas. Yeah. Há muita cena que eu quero partilhar com o meu people, tá a ver? É isso aí. Tá. Epá, A- quem está Além curioso das como eu para ouvir. punchlines, além das punchlines, tá a ver? É a minha visão sobre o que me rodeia, é a minha opinião sobre certos assuntos. Eu acho que o que mais me empolga a nível temático são essas cenas. Tu trazeres um tema que de alguma forma influencia alguém positivamente, tá a ver? É isso, é isso. Epá, Yeah. acho que muita gente aí em casa também deve estar curioso. Já houve alguém que perguntou sobre Fedilson, música e como é que ele tem lidado com as indiretas que lançam, até porque há um tempo atrás ouviu-se que Fedilson tem bifes com Declive. Olha, eu não tenho bifes com toda a gente que tem bife comigo, tá a ver? Yeah. Não tenho muito a dizer sobre isso. Há más interpretações e interpretações forçadas de certas linhas e de alguma forma já acho que esse assunto se calhar já deu no que tinha que dar. Claramente eu não tenho bife com o Declive. A primeira vez que eu ouvi falar do nome Declive foi numa música que ele mandou linhas para mim em 2019, a caminho de 2 anos, estás a ver? E, e e depois de tantas faixas lançadas, chegou um tempo em que vê-se pessoas dentro do game a distorcerem sentido e já ouvi até people a dizer que eu ataquei, etc. Como é que eu ia atacar alguém que eu não conheço? Anyway,
Puto está a fazer o salo dele, que continue a fazer, tá vendo? Ele estiga bem, me estigou bué naquele som aí, me bifou bué, me estigou, lançou outros sons, me estigou mais, mas promoveu, fiz também o EP dele, isso é um game, tá vendo? Mas eu não tenho nenhum problema especificamente com ele, yeah. Então, o dia que eu me chateei, eu fiz um freestyle e falei direto, não sei de onde ele estava. Agora, bifes mesmo, de dar para o estúdio e etc. Eu e o Declive, não, eu não acho que ele merece esse mão, tá a ver? Mas já, o people tá dando bom sangue, tá a parecer que temos bife, eu tenho bife com ele, não tô. Ele quer bué que eu responda, de certeza, porque ninguém fica 2 anos a mandar linhas para um artista e nunca responde. Yeah. E nisso, qualquer linha que pareça ataque ou que possa se direcionar o sentido de uma line para beef, para alguém que as pessoas especulem ou que as pessoas queiram que um artista tenha beef, tá a ver? Qualquer linha que dê para isso, as pessoas usam como pretexto, tá a ver? Yeah. Mas não é um assunto interessante esse, tá a ver? Yeah. Acho que a resposta dele já veio no surra. Ou no bife. Tu disseste que tipo, não Epa, bifas com rap, teu bife é com a polícia, porque és negro. a resposta não há resposta para ele. Aquilo é uma dica que tem a ver com um momento específico, né? Com um momento específico e que eu senti a necessidade de alguma forma desabafar sobre o assunto. Yeah. Bifes com a polícia. E, por exemplo, há quem tenha interpretado isso como um ataque à polícia, como se eu fosse alguém que odeia a polícia, etc. Mas o contexto, é o que eu disse num post. O contexto dos meus versos, o contexto de uma linha está na linha anterior ou na linha posterior. Tá a ver? Geralmente, quando escrevo, as cenas estão ligadas. E quem ouve as primeiras 8 barras do Surras entende exatamente porque é que eu estou a falar de bife com a polícia, nem porque eu sou contra as polícias, porque na verdade são órgãos do Estado que existem para nos proteger, independentemente de alguns indivíduos dentro da polícia cometerem erros, como foi o caso, tá a ver? E algumas vezes a interpretação pode ser perigosa nesse sentido. Alguns polícias, na época eu estava em Lisboa, e alguns polícias tiveram uma atitude super errada com um cidadão afrodescendente, no caso negro, e que a mim pareceu que fosse uma questão racial, estás a ver? E eu tinha que falar sobre o assunto. E quando eu digo sou preto, o bife é com a polícia, me refiro ao facto de que a polícia, em países de maioria branca, tem uma abordagem muitas vezes errada e muitas das vezes motivada por questões raciais. Então o point é esse. Yeah. Eu às vezes vejo interpretações erradas de uma linha como essa, por exemplo, de várias outras. Yeah. Infelizmente nós não temos tempo, não temos a oportunidade de conversar com todos os ouvintes e todas as pessoas que falam sobre uma track para explicar, para explicar o sentido de uma linha e tal. Mas yeah, também existem aquelas cenas que eu acho que os ouvintes mais dedicados vão apanhando, tá vendo? Yeah. É, Não propriamente essa, porque é bem clara, mas eu sinto que. E eu gosto que tenham cenas nas minhas letras que nem todos apanhem, porque eu, enquanto ouvinte, cresci assim, estás a ver? Ouvi músicas. Olha, até hoje, muitas vezes eu estou a conversar com Sam the Kid, ou com Valete, ou com Cool Clever, e eu faço perguntas sobre dicas de músicas que eu ouvia há 14 anos atrás, ok, estás a ver que eu ainda não apanhei, porque para mim é uma das cenas interessantes do rap. Tu tem que ter pérolas aí, estás a ver? Há dicas que são para todos, há dicas que são mais superficiais, mas há aquelas pérolas que são para os ouvintes mais dedicados. Eu, como ouvinte, gosto de ouvir música que eu não apanho a primeira, estás a ver? Yeah. é. Epa, gostaria de saber, por parte do Fredilson, como é que tem separado a vida pessoal de Fredilson e a parte da música? Tem sido difícil, já foi mais difícil, ou agora já a gerência já é melhor em relação a tempos quando começou? Olha,
eu faço rap há quase 10 anos e claramente a vida pessoal já interferiu. Claro que vai interferir sempre, ainda que seja no processo criativo, porque nós retratamos o que vivemos, estás a ver? Mas a questão da gestão de tempo das minhas outras obrigações sociais, acho que estou mais apto para fazer a gestão disso. Já consigo, de alguma forma, gerir melhor a minha vida pessoal em relação à minha vida artística. E isso porque ao longo dos anos eu fui procurando criar condições que me favorecessem isso, estás a ver? Que me permitissem fazer música e continuar a ser o Fedilson fora da música. Então acho que já estou mais apto para isso. Né? E agora falar um pouco aqui sobre o projeto 3 enquanto da Ascensão. Yeah. O projeto chama-se Por Enquanto e o 3 está aí exatamente de forma simbólica para representar o número de faixas. O projeto tem 3 faixas e teve teve a junção de 3 alas, estás a ver? A Ascensão, grupo musical, os Chronics, que é grupo de produtores, e o LA Produções, né, que teve a trabalhar na questão da mistura e masterização, questões técnicas. Então, e o 3 também simboliza o número de faixas. É por enquanto, porque a Ascensão tem trabalhado em várias músicas, e o EP que vem a seguir a este já está praticamente concluído também. Mas por enquanto temos isso, tá a ver? Por isso é que é por enquanto. Antes de lançarmos o, as outras cenas e antes de passarmos por uma nova fase, porque esse por enquanto não reflete só o por enquanto da Ascensão somente, também o por enquanto dos Chronics, porque também tem planos para depois disso. Mas nós sentimos que estamos a Ascensão deixou de ser o projeto Ascensão como era conhecido, né? Que durou 4 anos e passamos por um novo formato, grupo, que passou a ter só 4 elementos, que é o Fedilson, S. Bruno, o Freezy e o Sentinela. E de alguma forma sentimos que ficamos algum tempo, mais do que queríamos, sem lançarmos. E nós passamos por algumas coisas, por algumas dificuldades e alguns impedimentos, algumas parcerias que não correram como deviam, por exemplo. Nos bastidores aconteceram várias cenas até chegarmos a esse momento de voltar a fazer os lançamentos. Tá a ver? E agora nós estamos mais à vontade para voltar a lançar e para voltar a ter esse contato mais direto com os nossos ouvintes, né? Yeah. Então, podemos esperar, por enquanto, Oi? vamos consumir essas 3 faixas, mas futuramente podemos esperar muitos projetos, tanto como o grupo em si e como também dos elementos do mesmo grupo. Claro, bro, claro. Nós estaremos a trabalhar em várias outras cenas a seguir ao projeto por enquanto. Mas claro, e eu acho que 3 faixas não é pouco, dada a preguiça dos ouvintes atualmente. As pessoas não gostam de projetos muito longos, tá a ver? Nós queríamos dar faixas que o pessoal pudesse consumir bem e que de alguma forma, quando chegássemos ao lançamento do que vem a seguir, o pessoal tivesse realmente consumido aquilo que nós lançamos anteriormente. Então é por aí, bro. É por aí. A Ascensão está firme. Estamos aqui. Então, é muita música que vem aí. Temos aqui dia Yeah. 30, já temos aí o projeto, as 3 faixas do projeto Ascensão. Brevemente temos o projeto AVE. Então quer dizer que o ano vai acabar com a Ascensão na boca do...
Não entendo, mano. Não entendi bem o que disseste. Eu disse que temos três faixas do projeto a extensão a caminho já no sábado e futuramente tem o projeto AVE, o teu projeto pessoal a solo. Quer dizer que o ano vai acabar com a extensão na boca do povo. Olha, a Ascensão não parou, continuamos a trabalhar. E além disso, a seguir ao AVE vem um projeto, o EP do Bruno, intitulado Do Bairro, que ele também já está a trabalhar. E, e aí vem mais cenas. Nós temos estado numa de trabalhar com mais consistência do que antes e redefinimos os- as nossas metas enquanto grupo e enquanto artistas individuais. Então é por aí. Acredito que a reclamação constante dos que gostam do nosso trabalho sobre a falta de lançamentos nos últimos tempos, isso já será coisa do passado, tá a ver? E a ideia é dar mais e mais música. Yeah. E, epa, ouve-se muito, tipo, que há tempos nós fizemos uma matéria já agora sobre músicos que têm sucesso, né? Podemos dizer assim, se acho que esse poderia ser não um termo correto, né? Vivem fora de Luanda. Não sei se é saber por parte do Fediço ou se isso viver fora de um pouco difícil sítio ou já rompe essas barreiras. Olha, claramente é mais fácil no nosso mercado tu teres notoriedade se tiveres residente em Luanda por causa da dinâmica do país, né? O país é super centralizado em todos os aspectos. E Luanda é o centro a nível cultural e não só. E falando da música, é muito difícil tu não estares residente em Luanda e teres relevância dentro do mercado nacional. Mas também não é impossível, estás a ver? Depende muito da dinâmica de trabalho. E eu acredito que no final, além da dinâmica de trabalho e a melhor forma de se fazer os lançamentos e etc., a qualidade fala por si, estás a ver? Há muitos artistas com muita qualidade fora de Luanda. Eu acredito que se trabalharem com consistência, tarde ou cedo ganham notoriedade, estás a ver? Yeah. Porque a qualidade artística, por exemplo, Luanda está centralizada em termos de possibilidades e em termos de várias questões, né? Em termos de game. Mas a qualidade artística não está só em Luanda por ser a capital, né? Acho que todas as 18 províncias têm bons artistas. Então, vai depender muito da consistência e da visão de game que cada artista tem na forma de fazer a música chegar aos seus ouvintes. Yeah.